Vamos que vamos, começando os trabalhos de hoje nessa terça-feira com o nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso bom dia de hoje vai para Ricardo Lewandowski, que passou a semana comemorando o aniversário das audiências de custódia. Vamos ouvir a fala de ontem do ex-integrante do STF, atual ministro da Justiça de Lula. A Defensoria Pública do país. Hoje é uma instituição que está consagrada, ninguém duvida mais dela. É um grande avanço, que muita gente que não precisava ser presa estava sendo preso, e hoje a média é em torno de 50% de pessoas presas em flagrante, ao invés de serem trancafiadas no ergástulo, como se dizia antigamente, são liberadas mediante condições. Olha, as audiências de custódia são portas giratórias instaladas na frente das prisões. Criminosos entram, batem um papo rápido com o juiz e muitos saem pelo outro lado, livres, leves e soltos. O ministro Lewandowski comemora que 50% desses presos em flagrante são liberados, como se cada soltura fosse um gol de placa em um jogo onde, infelizmente, os perdedores somos nós, os cidadãos comuns, dia após dia. Olha, essas audiências de custódia, que foram implementadas pelo próprio Lewandowski 8 anos atrás, são como receitas mal escritas, que em vez de curar o sistema judiciário, intoxicam a sociedade com doses cavalares de injustiça. Esse espetáculo não só libera quem já atuou contra a lei, mas também manda uma mensagem desmotivadora para a polícia e um sinal de alívio para quem pensa em cometer o próximo delito. E olha, então, diante de tudo isso, o nosso bom dia vai para essa visão distorcida de justiça, onde criminosos são tratados como hóspedes de um hotel que fazem o check-in na delegacia e o check-out no tribunal, sem maiores inconvenientes. As audiências de custódia, ao invés de serem o salto civilizatório que Lewandowski proclama, mas parecem um trampolim para a reincidência montado no quintal da impunidade brasileira. E com tais políticas estamos todos presos em um loop infinito de criminalidade e descrença, onde a verdadeira justiça parece cada vez mais um conceito distante e idealizado, não a realidade que a população brasileira tanto precisa e tanto merece. Mas bem, essa é só a minha opinião, porque eu estou aqui para aprender e não estou aqui para ensinar ninguém. Vamos que vamos, iniciando a nossa discussão com a nossa bela bancada diretamente ao Rio de Janeiro com o meu caro Roberto Mota. Fala, meu querido. Olha, quer dizer então que o Lewandowski fica exultando ali, fica todo exultado, valorizando e exaltando a audiência de custódia, mas para muitos, como eu bem coloquei, é uma porta giratória do sistema da impunidade brasileira. Queria ouvir tua opinião, porque das mais ou menos 1,5 milhão de audiências de custódia realizadas desde o início desse instrumento jurídico, por volta de 566 mil, a contagem até janeiro desse ano, são pessoas que acabaram voltando a reincidir e voltaram ao convívio em sociedade logo depois. Sua opinião sobre essa fala do ministro Lewandowski, Roberto Mota? André, você deu aula. São raras as ocasiões em que eu desejaria ter escrito um texto. E eu desejaria ter escrito esse texto que você acabou de dizer aí. Olha, 50% das pessoas presas em flagrante, ao invés de permanecerem presas, são liberadas. Quem deu essa declaração foi o ministro do Estado. Eu inicialmente achei que ele estivesse reclamando. Metade dos criminosos presos pela polícia são soltos em 24 horas. Aí eu percebi que ele estava achando isso bom. Ele disse isso com orgulho, como se fosse uma coisa positiva. Aí eu lembrei, André, que existe no Brasil a agenda do desencarceramento. Deixa eu mostrar para vocês um anúncio, uma figura. Esse é um seminário que vai acontecer agora quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, numa universidade estadual. É um seminário sobre desinvestimento nas polícias, retirar dinheiro das polícias. Olhem isso aqui também vai estar no seminário. O abolicionismo penal. Vocês já ouviram falar disso? O abolicionismo penal é a teoria de que não se deve prender um criminoso. Vocês sabem qual é a consequência dessas ideias? Olha aqui essa notícia. Um sujeito foi preso com um fuzil depois de trocar tiros com a polícia e foi liberado na audiência de custódia. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que um sujeito como esse precisava ou não ficar preso? E no final, André, a consequência dessa loucura toda é essa aqui, olha. Nós temos no Brasil criminosos que são presos 100 vezes e continuam soltos.
Os fatos são coisas teimosas, né, Mota? E qualquer visão idealizada é fatalmente esmagada pela bigorna da realidade, como a gente sempre coloca aqui no Morning Show. Mas abrindo para discussão aqui com a nossa belíssima bancada, com o Mano Ferreira. Realmente há essa crítica consistente ao longo dos anos em relação à audiência de custódia, que teria favorecido a criminalidade, pior ainda, desmotivando e inibindo a atuação policial em muitos casos, mano. E é aquela jogada ensaiada, né, do criminoso que, já ciente dessa brecha jurídica, vai lá, cava o pênalti, ciente de que ele sabe, ele já está ciente de que, naturalmente, o policial que o colocou ali realmente na linha vai ser punido internamente e assim vai se desencorajando de fazer o próprio trabalho. O que você acha? Pois é, eu acho que o Brasil vive uma disfuncionalidade muito grande. O nosso Estado não é capaz de cumprir o seu dever principal, o dever maior de qualquer Estado democrático de direito é garantir os direitos humanos. Isso significa garantir o direito do cidadão à sua vida, sua liberdade, sua propriedade, a não ser roubado e a contar sempre com o devido processo legal. A gente tem uma disfuncionalidade que a gente não consegue punir roubos, furtos, homicídios. Quando a gente olha, por exemplo, as taxas de solução de crimes, nosso Estado é muito ineficiente. O Estado de São Paulo, que é onde há uma das polícias civis mais eficientes do Brasil, quando critérios são roubos e furtos, de 2012 a 2022, em nenhum ano sequer conseguimos ultrapassar o índice de 5% de roubos e furtos solucionados. Ou seja, a chance de um assaltante cometer o crime e não ser sequer encontrado pela polícia é maior do que 90%. Então, a disfuncionalidade do nosso sistema de justiça é gigantesca. A audiência de custódia é um pequeno pedaço desse grande sistema ineficiente. E a gente precisa fazer esse debate pensando quais são os gargalos que temos que atacar para resolver essa ineficiência. Repetindo, então, indo na linha do Mano Ferreira, capitão Telhada, claro que os fatos são coisas teimosas. Esse grau de elucidação de crimes no Brasil é assim, o maior reflexo possível da esculhambação que a gente vive. É proibitivo, isso é inacreditável ter apenas quanto por cento? 5% a 8% de elucidação dos crimes. Não houve mais de 5% de crimes solucionados de roubos e furtos em mais de 10 anos. Até 2022 esse dado está atualizado. Ninguém é maluco de questionar que isso há de ser, enfim, enfrentado e criticado pelo que é. É uma taxa pífia, para dizer o mínimo. Mas trazendo aqui para a discussão, porque o Lewandowski e vários proponentes da ideia da audiência de custódia alegam que ela é uma medida humanitária, que ela possibilita a soltura imediata de quem tenha sido preso ali sem os requisitos exigidos pela lei e pela justiça, ou de forma abusiva, a fim de querer evitar esse tipo de atuação de brutalidade policial, que é como eles colocam, também promovendo o desencarceramento, que o Mota colocou, é um tema que vai acirrando ódios e paixões desde que o Brasil é Brasil. Telhada, a sua opinião? O ministro Lewandowski, ministro da Justiça, temos que lembrar que é o mesmo que orientou o presidente Lula sobre o veto do fim das saidinhas. Ele é um defensor do desencarceramento, ele está protagonizando uma verdadeira chacota, ao meu ver, na minha opinião, do Brasil para o mundo. Quando ele comemora 50% dos condenados, ou melhor, dos presos serem liberados na audiência de custódia, é um tapa na cara da sociedade. E ele faz isso porque ele nunca saiu do ar-condicionado, ele nunca levantou da cadeira para prender um bandido. Ele não sabe a dificuldade que é para uma patrulha, para a polícia civil, polícia militar, chegar à prisão de um criminoso lutando contra uma legislação penal já defasada, para ver no dia seguinte todo o trabalho por água abaixo, aquele criminoso que mente diante do juízo, inventa muitas vezes uma agressão ou qualquer apontamento de irregularidade por parte da patrulha policial, porque ele sabe que ele vai sair e ele volta a delinquir, ele volta a agredir a sociedade. É uma verdadeira vergonha o que o ministro da Justiça está fazendo e, infelizmente, uma vergonha para a nossa nação. A gente quer trazer também agora o Fabrício Neto para dar a sua contribuição, no sentido de que talvez seja mais um daqueles casos exaltando instrumentos que são bonitos no papel,
mas que na prática acabam só reforçando essa impunidade que segue assolando o Brasil há tanto tempo. Qual é a sua opinião? Pois é, André, o Estado tem o dever de prover os direitos humanos de todo mundo, como o Mano vinha trazendo aqui, né? Mas acho que a gente precisa discutir também uma reforma do sistema carcerário do país. O cidadão hoje em dia ele acaba sendo preso justamente, tanto faz, e não vem a cabo nessa discussão, mas ele sai da cadeia pior do que ele já estava, né? Então a gente precisa pensar como o cidadão vai ser reinserido na sociedade de forma a não cometer crimes novamente, de forma que dentro da cadeia ele não vai acabar integrando uma facção, não vai cometer crimes novamente. A taxa de reincidência no Brasil é altíssima, e isso é algo que a gente precisa pensar em alguma estratégia pública nacional que vá reduzir esse tipo de situação. Pois é, Mota, para dar um fecho aqui para a gente, queria ouvir tua opinião nesse sentido também de, claro, esse equilíbrio permanente entre preservar, valorizar os direitos humanos que são inerentes a todos os brasileiros, cidadãos brasileiros, mas ao mesmo tempo isso podendo ser um salvo-conduto para que as pessoas possam se sentir instigadas e ali até motivadas, eu diria, para seguir cometendo crimes, achando que vão ficar a seu bel prazer, sem nenhuma punição exemplar. Arredonda essa bola para a gente, Mota. É isso que acontece hoje no Brasil, André, uma grande hipocrisia. Ontem foi encontrado um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo que estava desaparecido. Ele foi enterrado em uma cova rasa, com as mãos amarradas para trás e o rosto desfigurado. Tudo indica que ele tenha sido barbaramente torturado em um tribunal do crime. Eu desafio vocês a me mostrarem uma declaração de algum ministro ou de alguma entidade de segurança pública, dessas que defendem os direitos humanos sempre dos criminosos. O capitão Telhada falou muito bem uma coisa que o Thomas Sowell já disse, o grande economista Thomas Sowell. É muito fácil pontificar sobre tratamento de criminosos quando você fica no seu gabinete com ar-condicionado, você nunca fez uma prisão, você nunca investigou ninguém, você nunca participou de uma operação policial, você nunca segurou uma arma, você nunca teve 5 segundos para decidir se mata, se morre ou se o seu nome no dia seguinte vai estar nas manchetes do jornal chamado de criminoso. O Mano levantou um dado aí, Mano, o dado que eu tenho é que a taxa média de solução de assaltos no Brasil é de 2%, Mano. Se você resolver abrir um restaurante, pelo que eu sei, a sua chance de sucesso, de você não quebrar nos primeiros 5 anos, é de 40%. Agora, se você arrumar uma arma ilegal e for assaltar um restaurante, a sua chance de sucesso é de 98%. Quanto a essa história de reformar o sistema penal, as entidades que não querem isso são as entidades que vivem denunciando a superlotação carcerária. Deem uma entrada na página da Pastoral Carcerária e vocês vão ver que o item número 1 da agenda deles é nenhum centavo para a construção de novas celas. Essa fantasia de que existe um lugar mágico onde você bota um criminoso selvagem de um lado e sai um cidadão exemplar do outro lado, isso é uma fantasia ideológica. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Na Europa, a taxa média de reincidência é de 60%. Na Inglaterra, de 70%. Isso é uma loucura. Cadeia tem a prisão, o objetivo da prisão são 2. Primeiro, você retira o criminoso da sociedade para que ele não cometa mais crimes. E segundo, você dá um exemplo. Se você cometer um crime, é isso que vai acontecer com você. Nada disso funciona no Brasil.